A indústria brasileira está se movendo. Depois de décadas de fábricas migrando para outras regiões atrás de incentivos fiscais, empresas estão reabrindo plantas, construindo novas unidades e trazendo produção de volta para perto dos grandes centros. E boa parte dessa atividade está acontecendo no Sudeste. O sistema que empurrou a indústria para fora da região durante 30 anos ainda existe. Há 50 anos, a Zona Franca de Manaus incentiva o desenvolvimento e a criação de empregos no Amazonas. A mão de obra continua mais barata em outros estados. Os incentivos fiscais ainda estão lá, pelo menos por enquanto. Então por que as fábricas estão voltando? Esta é a Grande São Paulo, 39 municípios, 22 milhões de pessoas, o maior complexo urbano do Hemisfério Sul. Coloque São Paulo num mapa e algo começa a aparecer. Num raio de 500 quilômetros, você tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. Dentro desse círculo, mais de 80 milhões de pessoas e mais de 50% do PIB nacional. A maior concentração de consumo, infraestrutura e capacidade industrial da América Latina, tudo no mesmo lugar. Essa vantagem nunca desapareceu. O que mudou foi o quanto ela importava. Por décadas, incentivos fiscais de outros estados tornaram a distância irrelevante na hora de escolher onde instalar uma fábrica. Agora que esses incentivos estão acabando, a conta mudou. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa entender o que o Sudeste foi. São Paulo concentrava fornecedores, mão de obra especializada, infraestrutura e o maior mercado consumidor do país, tudo perto. Ao redor dele, uma rede densa. O ABC Paulista, o Vale do Paraíba, o eixo industrial de Minas Gerais, o Porto do Rio de Janeiro. Uma fábrica em São Bernardo do Campo recebia peças de Santo André, vendia para montadoras em São Paulo e escoava a produção pelo Porto de Santos. Tudo em horas. O sistema funcionava porque estar perto reduzia custo, tempo e risco ao mesmo tempo. Então, os estados brasileiros descobriram uma forma de eliminar essa vantagem artificialmente. A partir dos anos 1990, o ICMS virou ferramenta de atração industrial. Reduzir a alíquota, oferecer crédito presumido, negociar renúncia fiscal. Um estado periférico oferecia isenção tributária suficiente para compensar qualquer desvantagem logística. No Nordeste, os incentivos fiscais ajudaram a criar alguns dos maiores polos industriais brasileiros fora do Sudeste. A região de Camaçari, na Bahia, consolidou um enorme polo petroquímico e industrial, enquanto Pernambuco desenvolveu o complexo industrial e portuário de Suape. No Ceará, o complexo industrial e portuário do Pecém atraiu siderúrgicas, empresas de energia, logística e exportação. Esses projetos permitiram que a região recebesse investimentos bilionários que, em muitos casos, provavelmente teriam sido direcionados para estados mais industrializados. No Centro-Oeste, programas de redução de ICMS transformaram cidades como Anápolis em importantes centros industriais e logísticos. A cidade se tornou um dos principais polos farmacêuticos do país, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul utilizaram incentivos para atrair frigoríficos, usinas de etanol, processadoras de soja e outras indústrias ligadas ao agronegócio, agregando valor à produção agrícola local. Ao mesmo tempo, áreas de livre comércio foram criadas em cidades da Amazônia. A mais famosa é a Zona Franca de Manaus, um enorme complexo industrial. As empresas foram. São Paulo perdeu 7,9 pontos percentuais de participação no PIB industrial entre 2002 e 2012. Em uma década, fábricas migraram para estados onde o imposto era menor, mesmo que o frete fosse maior, mesmo que o fornecedor ficasse a 2.000 quilômetros, mesmo que o cliente principal continuasse em São Paulo. A decisão não era sobre eficiência produtiva, era sobre quanto o incentivo fiscal conseguia esconder o custo real da distância. Por um tempo funcionou, depois parou. Mas agora o Sudeste voltou a fazer sentido, porque apesar dos incentivos fiscais ainda existirem parcialmente, o Sudeste tem a massa econômica que essas regiões não têm. São Paulo representa 31% do PIB nacional, Rio de Janeiro 10,5%, Minas Gerais 9,5%. Os 4 estados juntos concentram mais da metade da economia do país. Estar perto do Sudeste significa estar perto do consumidor, do fornecedor, do engenheiro, do porto e da rodovia ao mesmo tempo. A Stellantis anunciou 14 bilhões de reais para transformar Betim em polo de motores híbridos. A Volkswagen confirmou 7,2 bilhões de reais para o ABC Paulista. A Whirlpool fechou sua operação na Argentina e concentrou produção em Rio Claro, interior de São Paulo. A Das, fabricante das marcas Nike, Adidas e Umbro no Brasil,
Manteve sua produção no país, apostando na proximidade com o maior mercado consumidor de calçados esportivos da América do Sul. O Rio de Janeiro projeta receber mais de 526 bilhões de reais em investimentos, segundo a Firjan, se reposicionando como polo energético e industrial. O Espírito Santo registrou crescimento industrial de 22,6%, o maior destaque recente do país, pela posição estratégica como elo entre mineração, petróleo e a logística do Sudeste. São movimentos de empresas recalculando onde faz sentido produzir quando o subsídio fiscal deixa de cobrir a distância. Existe algo no Sudeste que também não aparece nos números imediatamente: gerações de engenheiros, técnicos, operadores de máquina e gestores industriais. Quando as fábricas migraram, esse conhecimento ficou. São Paulo concentra mais de 596 mil organizações ligadas ao setor produtivo e quase 2,7 milhões de trabalhadores com formação técnica industrial. Universidades, centros de pesquisa, fornecedores especializados, uma cadeia inteira de suporte que foi se formando ao longo de décadas. Você pode construir uma fábrica nova em qualquer lugar do país, mas para ter fornecedores especializados a 30 quilômetros, técnicos treinados disponíveis no mercado local e universidades que formam engenheiros para o setor, você precisa de tempo. O Sudeste já tem esse tempo acumulado. A reconcentração também gera pressão. Mais fábricas no Sudeste significam mais carga sobre rodovias já congestionadas. O mercado de galpões industriais já sente a diferença, com aluguéis subindo em Guarulhos, Cajamar e no entorno de Belo Horizonte. O crescimento industrial vai exigir investimento em infraestrutura viária para não transformar a principal vantagem da região no seu maior gargalo. E estados que dependiam de guerra fiscal para manter sua base industrial vão enfrentar uma transição difícil: Goiás, Santa Catarina, Pernambuco. O modelo que sustentou parte de sua industrialização mudou. Alguns ainda não perceberam o tamanho do impacto. Por décadas, a lógica era simples. Se o incentivo fiscal tornava a conta viável, você produzia onde o imposto era menor. A distância deixava de ser um problema, porque o subsídio cobria o custo. Esse modelo funcionou por 30 anos. Depois foi rachando, estado por estado, crise fiscal por crise fiscal, decisão judicial por decisão judicial, até a reforma tributária formalizar o que o mercado já sinalizava. Quando o subsídio desaparece, as empresas precisam calcular frete real, prazo real, custo logístico real. E quando fazem isso, o lugar que reúne consumidor, fornecedor, infraestrutura e mão de obra qualificada no mesmo raio volta a ser a escolha mais óbvia. O Sudeste foi construído para um sistema onde estar perto do mercado tem valor econômico direto. Esse sistema nunca sumiu. Ele só deixou de ser o fator decisivo por um tempo. Agora voltou a ser.